Boa noite, todos, todas, todes. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao nosso encontro. O meu nome é Valdécio Júnior, eu sou membro da setorial LGBTQIA+, do PSOL, São Paulo, capital. E a gente hoje está aqui, né, para apresentar para vocês as candidaturas à vereança no âmbito do PSOL, a partir da perspectiva LGBTQIA+. Né? Os corpos LGBTQIA+, que estão aí se colocando na disputa. A gente inicia hoje uma série de lives no intuito de mostrar para vocês esses corpos, essas pessoas quem são. Esse evento, gente, ele é um evento que ele é construído com muitas mãos, e desde já eu queria fazer alguns agradecimentos. Começando, né, pela nossa setorial, a quem constrói essa setorial no cotidiano, né, nosso muito obrigado. Agradecer também a nossa comissão de comunicação da setorial, que é composta, né, pela Rita Ronchetti, a Denise Coelho, o Vinícius Lopes, a nossa comissão, muito obrigado. E também ao GT, né, Live, que pensou, né, e construiu também essa atividade aqui. Então, fica aí também o nosso agradecimento para a companheira Cíntia Zanco, o professor Robson e também o Henrique Araújo. Bom, gente, a gente está vivendo aí um período muito especial, né, nesse momento, né, que é o período eleitoral aqui em São Paulo. Né, o pessoal está com candidatura, né, estamos aqui também para promover Boulos e Erundina 50, né, e de dizer de que essa é a chapa que tem condições de mudar São Paulo. Né? Boulos e Erundina tem um programa de governo extremamente qualificado. Esse programa ele está dividido em 24 eixos, e um eixo ele é dedicado exclusivo para a questão LGBTQIA+, para a promoção da nossa cidadania, para a nossa segurança. Né? E dentre assim, as propostas, né, que a gente está trazendo aí no nosso plano de governo, se destaca, por exemplo, a questão do atendimento especializado no âmbito da segurança pública, né, nas delegacias de polícia, nos postos de atendimento das guardas municipais, em casos de violência contra a população LGBTQIA+. Também, no âmbito do trabalho e renda, né, temos propostas de criar programa para garantir a empregabilidade da população LGBTQIA+, com ênfase na população transvestigêneres, né, as transvestis e as transexuais, a população T. Essa é a chapa que empolga, né, que faz a gente fazer essa militância com muita coragem, com muita disposição política, né, para fazer de São Paulo um polo de resistência ao bolsonarismo, ao conservadorismo, né, que a gente tem visto aí especialmente a partir de 2018. Bom, gente, esse evento de hoje, né, ele é uma iniciativa da setorial LGBTQIA+, do PSOL Capital, e ele tem por objetivo, então, dar visibilidade às nossas candidaturas, promovendo também o debate sobre as pautas e sobre as propostas apresentadas para a cidade de São Paulo. Então, sem querer esgotar, gente, mas a gente tá tendo um retorno, gente. Vou desligar o microfone. Tem alguém com o microfone ligado? Ah, tá. Vou tentar, então, continuar aqui, se for possível. E aí, gente, assim, a gente convidou todas as pessoas, então, né, todas essas candidaturas. É importante dizer que algumas delas são coletivas. Então, o convite, nesse caso, ele foi dirigido às pessoas que se declaram LGBTQIA+. Né? Então, ao longo desse período aí, a gente vai estar conversando com todas elas e vendo o que é que elas pensam, quem são, né? E o que é que elas estão aí propondo enquanto política pública para o nosso segmento e para a cidade de São Paulo como um todo. Tá? Queria agradecer a todas as candidaturas, né, que já aceitaram o nosso convite para as próximas lives que virão, especialmente as candidaturas que estão aqui hoje presentes, né, que é a Lucena, o Robson Salvador, que é componente do coletivo Diversidade, e também o Tony Zagato. Tá? A gente vai conversar com eles em blocos de perguntas. Nós encaminhamos previamente um protocolo, né, que todos e todas aceitaram, um protocolo com algumas regras relacionadas ao tempo. Eles têm 3 minutos, né, para falar com vocês, e aí, quando tiver faltando 30 segundos, eu vou sinalizar, tá, que o tempo está encerrando para que eles possam concluir o raciocínio.
E aí, gente, então, para a gente começar, então, a nossa atividade, eu queria, então, chamar aqui as nossas candidaturas, né, para que elas possam se apresentar hoje. E começando, então, pela candidata Lucena. Lu, nesse primeiro bloco, a gente quer conhecer um pouco o seu histórico de vida, tá? E a sua vivência com a questão LGBTQIA+, e as violências também contra a população LGBTQIA+. Pode ser? Então, com a palavra, Lucena. Olá, boa noite. Eu sou a Lucena, sou de Feira de Santana, Bahia, né? Vim para São Paulo em 1996. E a partir daí, eu passei a conhecer o lado difícil, assim, de estar em uma cidade diferente, uma cidade perigosa, como São Paulo é, né? E, e ver o quanto as pessoas sofrem com tanta dificuldade por estar numa cidade violenta como São Paulo. Mas, mesmo assim, eu não me calei, eu não me aquietei, poderia ficar no meu canto quietinha, né? Mas eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vim para cá porque na Bahia é difícil, né? É questão de trabalho, questão de profissionalidade. E aí, aqui em São Paulo, eu falei, eu vou para São Paulo. Eu vou fazer um curso. E aí eu falei, eu quero fazer um curso de cabeleireira. Quando eu vim para cá, eu não sabia nada. E aí, rapidamente, eu fiz o curso de cabeleireira, eu fiz curso de eletricista, fiz vários cursos, né? Fiz um pouco de TV, cursos, né? E a partir daí eu passei a me interagir mais com a cidade grande, logo criei o conceito na comunidade e venho esse tempo todo trabalhando na minha comunidade, prestando serviço, voluntária, nunca ganhei um centavo com trabalho voluntário na minha população, né? Aqui. E é isso aí. E para mim é um prazer enorme poder expandir meus projetos, que eu já trabalho na cidade de São Paulo. Pronto? Então, e também tem a questão do trabalho, né? Eu vivo procurando uma forma, por morar em periferia, é muito difícil morar em periferia, os moradores no todo, não só na questão do GLBT, no centro é uma realidade, nas periferias é outra realidade totalmente diferente. Em questão de trabalho, em questão de moradia, é muito complicado mesmo. E por isso estou me candidatando. Muito obrigado, Lu. Terminou a apresentação? Terminei, né? A primeira pessoa, né? Já viu como é que é. Tudo bem, Lu. Obrigado, tá? Eu queria agora, então, passar a palavra professor Robson. Por gentileza, professor, 3 minutos. Olá, boa noite a todas, a todos, a todes que estão aqui acompanhando e aqui presente comigo, dividindo esse espaço. Eu sou o professor Robson Salvador, faço parte do coletivo Diversidade SP, é uma iniciativa que nós já tínhamos um sonho há algum tempo como setorial de ter uma frente, uma coalizão LGBTQIA+, para a candidatura, e aí a gente foi se organizando. Hoje, né, o formato dessa candidatura é composta por Cíntia Zanco, que é musicista, ela vem aí à frente da nossa candidatura, por cavalheirismo, é claro, porque logo na sequência, nessa candidatura coletiva, tem o Vinícius, que também é LGBTQIA+, né, ele é gay, da periferia, como eu, aqui de Arthur Alvim, sou o professor Robson. Então, eu trabalho com educação há 12 anos, né, já tem 12 anos aí que eu sou professor formado, comecei a minha história com sociedade e amigos de bairro, então eu sempre fui um menino muito engajado com essas questões das necessidades sociais, periféricas, aqui em especial de Arthur Alvim, que é onde eu comecei a minha atuação. Sou sócio fundador de uma ONG chamada Centro Cultural Arenarte de Arthur Alvim, que fornece atenção especial aí para jovens e adolescentes, muitas vezes vulneráveis, da escola pública daqui da Maria Augusta de Ávila.
Sou psicopedagogo, arte-terapeuta, pedagogo também. Atualmente estou coordenador pedagógico de uma metodologia de ensino socioemocional, que fala justamente do emocional de crianças, jovens e adolescentes, mas isso acaba ficando mais restrito a quem pode pagar de escola particular, e a ideia é ter esse acesso aí mais possível, inclusive para quem de baixa renda ou de repente não tem esse alcance específico. Então, nosso coletivo, nós somos pessoas, corpos LGBTQIA+, que busca aí como pautas prioritárias, né, educação, cultura, transporte, urbanismo, mas perpassando de forma transversais várias pautas necessárias para a nossa sociedade. O legal de um coletivo é que você já tem o corpo que vai ocupar esse gabinete formado, então você já sabe quais são as pessoas, você já tem uma noção muito grande de equipe, né? Então a gente já vem com a equipe de cara no sol aí, né, que vai compor a Câmara e pautar as necessidades da nossa população. Quanto está meu tempo? Eu acho que é isso, a apresentação geral, esse sou eu, né? Acho que é isso. Tá acabando. Tá acabando? Acabou? Muito bem. Então, sigam nas redes sociais, Diversidade SP, 50350. E esse cara sou eu, né? Pesquisa a nossa história nas redes, que tem muito mais tempo para a gente dialogar lá do que o nosso tempo curto aqui. Obrigado, professor Robson. Tony, por gentileza, sua apresentação. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está participando da live pelo chat. Agradecer o convite aqui ao Valdez, cumprimentar o Robson e a Lucena, e cumprimentar também a iniciativa da setorial LGBTQIA+, do PSOL, por essa série de lives e conversas com as candidaturas ao Legislativo, né, que estão aqui na cidade de São Paulo se candidatando, né, à vereança. Bom, me apresentar, assim, estou aqui com o tempo bem controlado. Eu sou arquiteto, urbanista, sou gay, eu morei até os meus 25 anos na Vila Prudente e hoje moro na Pompeia, na região, na zona oeste de São Paulo, onde eu tenho uma atuação muito grande na área da saúde, em defesa do SUS, em defesa do Hospital Sorocabana, né, que é um hospital muito grande que está parcialmente fechado. E como arquiteto urbanista, eu trabalho no CONDEFAT, que é o Conselho Estadual de Patrimônio Cultural. Eu sou técnico concursado lá e dentre as várias áreas que eu já atuei ali, também envolve a defesa da memória, da preservação dos espaços que são para a história, para a memória da luta LGBTQIA+, sobretudo o Largo do Aroche, né? Eu tive uma atuação em função da análise do projeto que o governo, a gestão Dória, ainda na Prefeitura de São Paulo, antes dele abandonar para ir para o governo, tentar transformar o Largo do Aroche numa pequena Paris, evidentemente com um caráter gentrificador, um caráter de homogeneização, pasteurização do espaço público de uma forma colonizada, de uma forma que atende apenas a um determinado segmentos econômicos de alta renda da população e não o conjunto da população. E aí é importante dizer que dentro as desigualdades estruturais do Brasil se reproduzem. Conclua, deu 3 minutos. Tá bom, desculpa. Pode concluir o raciocínio. Tá bom. Eu posso falar isso depois, mas eu me confundi, achei que eu estava nos 3 minutos ainda. Mas é isso, eu sou o Doni Zagato, então estou me candidatando, depois eu continuo mais. Mas é isso, obrigado. Legal, muito obrigado. Lucena, professor Robson, Tony Zagato, imenso prazer para a gente estar aqui com vocês nessa noite. E aí, partindo agora para o segundo momento, gente, a gente queria conhecer um pouco sobre vocês, né, acerca dessas candidaturas que vocês estão propondo, né, as pautas que essas candidaturas trazem, né, e aí o que é que está propondo também, inclusive, para o segmento LGBTQIA+. E aí, para começar agora dessa vez, professor Robson, por favor. Menino, pensei que ia ser a mesma ordem, não estava nem preparado, brincadeira. Bom, como eu já dei uma palhinha no começo, educação,
cultura e transporte são as pautas prioritárias, mas nós temos aí um foco bem interessante na nossa população, né? Por isso que nós somos corpos, porque primeiramente, né, não só pauta, mas a necessidade desses corpos no espaço de poder é porque muitas vezes a gente apoia ou corre junto com algum candidato heterossexual, mas na hora do vamos ver, não é a formação, não é a especialidade, não é a dor que esse corpo, que esse ser, que esse indivíduo tem. E essas pautas acabam ficando em segundo plano, né? Então, em educação, por exemplo, a gente fala muito da questão de ter currículo ou ter formação de profissionais da educação, porque na escola a gente enxerga muita segregação ou preconceito, homofobia, inclusive, com jovens e com professores. Então, esse grupo precisa ser formado nesse sentido, né? Não tem absolutamente nada a ver com kit gay, que as pessoas falam o tempo todo de forma mau caráter, inclusive, mas numa formação de base para a diversidade, na composição dessa realidade. A gente fala bastante da questão de saúde para que as pessoas LGBTQIA+, tenham um atendimento devido, porque esses profissionais muitas vezes não têm essa competência ou essa sensibilidade, e aí eu faço um apelo especial à questão de transexuais e travestis, com a questão de medicação, de hormônio e complementação necessária e importante, passando aí pela esfera do transemprego, que não basta apenas dar emprego, mas a manutenção e a permanência dele também como garantia, como algum projeto. Em relação ao conceito de família, as famílias LGBTQIA+, existem e precisam ser contempladas e reconhecidas e validadas nos espaços, não só em educação e saúde, mas como sociedade num todo, né? E garantir, em especial, a legislação de homofobia, porque é crime, e se a gente não tem uma garantia, uma fiscalização disso, que é um papel do vereador, da vereadora, que é a manutenção de leis já existentes, que muitas vezes a gente fica propondo, mas acaba não garantindo legislação, seja da esfera federal, estadual, municipal, para se colocar na prática. Oi? 30 segundos. 30 segundos. Né? Então, falei de saúde, emprego, educação. Eu acho que, basicamente, as fortes para a nossa população passam por esse espaço, por essas pautas essenciais. Lógico que tem tantas outras para a comunidade no geral. Legal. Obrigado, professor Robson. Gente, eu não sei se eu me atrapalhei na última fala do Tony, e aí eu peço eu vou pedir a vocês agora um tempinho, que eu vou sempre zerar aqui o cronômetro, que não deu certo de tentar somar. Eu posso ter feito uma injustiça, eu não tenho certeza. Mas aí eu vou parar o cronômetro e eu dou um ok aí na hora que vocês começarem a fala para ficar certinho. Não é? Desculpa, tá, Tony? Depois eu vou ver se foi um erro meu mesmo, e se foi, já de antemão, já peço desculpa. Deixa eu restaurar aqui. Perfeito. Tony, agora é a mesma pergunta, Tony, acerca das pautas, acerca, né, do que está propondo aí também para a comunidade LGBTQIA+, tá bom? Tá com a palavra, pode começar. Obrigado. Não, tá tudo certo, Valdécio. Eu também, às vezes, me atrapalho aqui com os tempos, né? São muitos temas para a gente conversar e aí a gente tem pouco tempo em muitos temas, né? E muitos problemas, né? Mas, enfim, acho que a primeira coisa que eu queria destacar como uma proposta que perpassa todas as propostas que eu estou fazendo como uma candidatura a vereadora é o fortalecimento da democracia direta, que pode parecer uma coisa mais abstrata, né, mas que incide diretamente sobre os corpos LGBT. Por quê? A boa parte das políticas e dos desafios e dos problemas que a comunidade LGBTQIA+ enfrenta na cidade de São Paulo ou em quaisquer outras estão na base, na vivência dessas pessoas em quaisquer bairros onde elas morem, seja na periferia ou no centro, né? E são essas realidades que informam quais são as políticas públicas que devem ser feitas, né? A realidade que se passa dentro do centro de São Paulo, mesmo às vezes dentro do próprio centro, a diferença que existe de uma região do Largo do Arocho para a República, para o Glicério, para a Frei Caneca, são diferentes. São territórios com rendas diferentes,
com cor e etnia diferentes, com vários aspectos, vários aspectos cruzados, né? E desafios diferentes. E para isso, não dá apenas para que a gente conte com os 55 vereadores que não serão candidaturas todas sensíveis às pautas LGBTQI. A gente precisa fortalecer a democracia direta na base, com os conselhos e, sobretudo, o Conselho de Políticas de Diversidade, com centros de referência de diversidade também, em cada um dos distritos da cidade de São Paulo. A população está dispersa pelo território todo, ela existe, ela não está concentrada em apenas... É claro que existem maiores manifestações de afeto e de uma população no entorno de determinados espaços da cidade, em determinados bairros, mas a população LGBTQIA+ existe em toda a cidade. Portanto, os centros de referência devem estar nos 96 distritos, vinculados aos serviços do SUS e das SUAS, sobretudo com a saúde mental, a saúde física e social, com atividades e com serviços que recebam e tratem em função das realidades de cada bairro. Né? Não concentrar unicamente no centro de São Paulo, porque a tarifa não é zero ainda, embora isso faça parte da minha defesa, junto com o Guilherme Boulos, que é a tarifa zero do transporte público, para que ele seja, de fato, público e gratuito, como o SUS já é, e o SUAS também tem, o Sistema Único de Assistência Social também. Né? Por último, para finalizar, eu acho que a gente tem que debater sempre a pauta LGBTQIA+, dentro da chave dos direitos humanos, porque o racismo, o machismo, a heteronormatividade que ainda prevalecem na sociedade brasileira e na paulistana condicionam as políticas públicas. E, para isso, a gente precisa também começar a falar sobre como esse racismo, esse machismo e essa heteronormatividade estão nas representações públicas. Essa é a última coisa para eu fechar essa fala, que a gente não pode ter mais nos espaços públicos homenagem a torturador, a violador de direitos humanos, a pessoas racistas, machistas ao longo da história brasileira. Essas homenagens devem ser objeto de uma política pública de memória, sendo removidas do espaço público para que elas sejam tratadas pela museografia como uma sociedade que oprimiu durante 520 anos esses corpos. Obrigado. Tá bom. Obrigado pelas considerações, Tony. E aí a gente queria ouvir também a Lucena acerca das propostas dessa candidatura, né, e o que está propondo aí também para o nosso segmento. Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Então, para vocês verem como é que é as periferias, né? A periferia é uma só, e aí, dentro da cidade, no todo, uma só periferia, e em cada região, somando cada um pouquinho, vira uma grande periferia, né? A realidade da periferia é a mesma em todos os lugares, seja na Zona Leste, seja no Capão Redondo, aqui na Zona Sul, seja aqui em Parelheiros, seja em qualquer lugar de São Paulo, a periferia é a mesma. São dificuldades no geral. E eu estou aqui, minha gente, não só como representante apenas do GLBT, que ia mais, mas também eu tenho a questão da comunidade, né? Eu sou da comunidade. Então, eu tenho, acima também da questão LGBTQIA+, eu tenho a comunidade, eu moro na comunidade, eu piso no barro, eu ando de transporte coletivo, eu preciso de escolas, sou conselheira gestor de saúde do meu posto, da minha UBS, né? Sou conselheira gestor da UBS, a nossa UBS Barragem, né? Também trabalhei como líder comunitária durante 15 anos, né? Nunca ganhei um centavo, totalmente voltada à igualdade das pessoas, formação profissional, eu sempre fui em busca. Para você ter uma ideia, a minha história com o bairro, ela é bem interessante. Eu acho interessante. E eu sei que a gente não pode esperar reconhecimento das pessoas, mas, em si, devemos ter a nossa confiança de que foi feita o que a gente queria. Queríamos mais? Sim. Para vocês terem ideia, quando eu vim morar aqui no bairro, eles achavam que aqui o bairro era um bar, e o bar era meu, né? E eu vivia atrás da prefeitura, buscando recursos para o bairro, porque aí ia melhorar o meu bar. Melhorando em volta do bar,
as ruas estando melhoradas em volta do bar, o movimento do meu bar ia ficar bom. Só que aí eles nunca vieram aqui. Eles não sabiam que aqui era um bairro, só tinha uma referência, que chamava Bar do Pescador, mas que não tinha uma caçamba de lixo, não tinha um ponto de ônibus, não tinha ônibus de linha que você pudesse contar na hora certa, perua de escola não tinha, que é o tag, né? Não tinha uma iluminação na rua. Então, eu fui em busca de tudo isso. Eu, com muito orgulho, eu posso dizer, eu fui atrás, eu consegui, eu sou, cara. Eu. Agora, o ônibus de linha e a perua, que é o tag de transporte gratuito, é uma coisa que foi feita em conjunto. Mas as outras coisas do bairro, eu fui atrás e tenho muito orgulho de ser a pessoa responsável por hoje ter um ponto de ônibus no meu bairro, por ter uma caçamba de lixo, né? Coisas que a gente... Uma coisa tão simples que a prefeitura achava que não seria possível. Mas hoje virou realidade, porque não tinha. Eu fui atrás. É uma história muito grande, é muita coisa para pouco momento, né? Tá bom. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado, viu, pela sua contribuição. Oi? Viu como é que eu me empolgo? Tá bom, mas foi certinho, tá? Obrigado, Lu, pela contribuição também aqui hoje com a gente. E aí, gente, a gente vai entrar agora numa fase do nosso encontro, onde a gente vai dirigir algumas perguntas a partir de temas que foram propostos pelas candidaturas. Tá? E aí, essa primeira pergunta vai ser dirigida ao candidato Tony Zagato. Tony, a gente gostaria de saber qual você acha que deve ser o papel dos gays brancos de classe média que são candidatos a vereador em São Paulo. Deixa eu só zerar aqui, tá? Para não me atrapalhar mais. Com a palavra, Tony Zagato. Bom, eu faço questão de responder essa pergunta, porque eu acho que, pela minha própria trajetória, né, eu cresci na Vila Prudente, um território que é de transição entre o centro e a periferia. Mais de 10, 15 anos atrás não tinha a especulação imobiliária que tem hoje, né? E a minha própria formação me levou a uma renda, uma condição de classe que me coloca muito próximo do que é o chamado pink washing. Né? Para quem não sabe, para quem está assistindo, pinkwashing é o termo, né, a lavagem rosa, né, é o termo que se usa para descrever o que é a inclusão excludente de pessoas LGBTQIA+, dentro do sistema capitalista. Ou seja, a partir de uma determinada renda, a partir de um determinado perfil de consumo, você se torna uma pessoa que se adequa e atende aos parâmetros de consumo do sistema capitalista, né? E isso significa que, ao você acessar só uma renda para você existir como consumidor e não como cidadão ou cidadã, você está deixando dezenas de milhares e milhões de vidas para trás. Né? Enquanto nós, gays brancos, não reconhecemos que a branquitude por si só, num país racista, já é uma condição de exclusão de todas as demais existências, nós continuaremos falando apenas para os nossos círculos sociais. Então, é uma urgência que a branquitude gay paulistana, que está o mais próximo da normatividade prevalente, que é o homem hétero branco, ele se torne consciente. Não se trata de culpa, nós não estamos falando aqui de religiosidade, nós estamos falando aqui de tomar consciência na condição de cidadão, de que se nós não estivermos atentos que as vidas trans, travestis, gêneros, por exemplo, têm em determinados lugares da cidade de São Paulo uma expectativa de vida de 35 anos, de 40 anos de idade, nós estaremos falando apenas para nós mesmos. E isso é inaceitável para um projeto radical de transformação da sociedade. Né? Como urbanista e ecossocialista, eu não consigo conceber que nós possamos apenas falar entre nós e tapar o sol com a peneira de que tanta exclusão, o racismo, o machismo esteja matando gente diariamente. Né? Então, por isso, acho que estou terminando aqui meu tempo, eu acho que é fundamental que todas as candidaturas, né, mas, sobretudo, como uma demonstração desta consciência, que as candidaturas gays
de classe média assinem, por exemplo, os compromissos da ANTRA, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e também o compromisso, por exemplo, da Aliança LGBTQIA+, né? Porque lá existe justamente a prioridade aos corpos mais vulneráveis dentro do nosso da comunidade e que precisam ter a prioridade nas políticas públicas. Eu acho que é mais ou menos por aí. E combater, por último, como urbanista, a gentrificação, porque a gentrificação, a especulação imobiliária produz exclusão para os corpos mais vulneráveis e faz a inclusão dos corpos brancos, de classe média e classe alta. Obrigado, Tony, pela sua contribuição. A próxima pergunta é para a Lucena. Lucena, o que a gente gostaria de saber é que uma das preocupações da sua campanha é com a população que mora nos extremos da cidade. Quais são as suas principais propostas nesse aspecto? Bom, a palavra, Lucena. Podemos? Pode responder, Lu. Ah, tá. Então, minha principal preocupação é a qual? É que o rico ele não ganhe a eleição em cima da periferia. Por quê? O rico ele não conhece nada de periferia. Ele não mora em periferia. O rico ele não pega ônibus para levar 3 horas até chegar no seu trabalho. O rico ele não precisa de uma UBS no bairro onde a gente mora. O rico ele não vai precisar de um transporte, de um tag gratuito para sua criança ir para a escola. Ele põe a criança no carro e vai levar até a escola particular, que rico não estuda em escola pública, né? O rico ele não precisa de uma UBS, ele não precisa pisar no barro, ele não precisa de uma rua melhorada, no caso, regularização mecânica, que em alguns lugares que a gente mora é área de proteção ambiental, então, alguns lugares tem que ser regularização mecânica, né? Dá até para jogar um asfalto em algum lugar, mas boa parte deve ser regularização mecânica. Então, o rico, ele não pode ganhar a eleição em cima da periferia, dizer, eu sou da periferia. Não, da periferia sou eu, que moro aqui, piso no barro, pego o ônibus, tenho dificuldades com qualquer um outro, eu preciso de trabalhar, trabalho aqui em casa mesmo, sou cabeleireira, sou cantora, sou eletricista, sou encanadora, eu faço de tudo um pouquinho, até pessoas me chamam de Severina, porque quando a gente faz de tudo, a gente chama Severina, né? E aí algumas pessoas me chamam de Severina, por quê? Eu me preocupei em tudo, a gente tem muita dificuldade, tem que saber de tudo, um pouquinho, né? Porque o que pode servir para a gente, serve para o nosso próximo também. E o Boulos e Erundina vem com essa proposta de mutirão. Eu também gosto, eu adoro esse negócio de mutirão. Eu sempre faço e participo de mutirão. Eu gosto mesmo de chegar lá e fazer a instalação da casa de uma pessoa que está com dificuldade, eu vou lá e faço a instalação. Se for para botar um cano, eu coloco. Então, o rico, que está falando que vai representar a periferia, ele não tem essa capacidade de chegar na periferia e representar LGBTQIA+, eventos de periferia, aqueles bailes de praça. O rico não precisa de nada disso. Por isso que eu digo, você que agora nas eleições jamais se iluda com essa história de rico querer representar a periferia. Sai fora. Quem realmente conhece a periferia é quem mora e conhece, sabe das realidades de quem mora nos bairros mais distantes. Por isso, não se iluda. Vote nos candidatos da periferia, com Erundina e Boulos. Obrigado, Lucena. Bom, a próxima pergunta vai ser dirigida, então, ao professor Robson, né, na área da educação. A pergunta é a seguinte, professor. Como trabalhar a Base Nacional Comum Curricular e as competências socioemocionais nas escolas públicas? E aí eu peço só um segundinho para eu começar aqui a contagem. Pode responder, professor.
Muito bem. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela é uma normativa que pretende equalizar o país inteiro, independente de classe, né? Então, você tem uma base de ensino igual para todo mundo, sem privilégios, então ela cria uma igualdade. Só que a gente sabe que, na prática, isso não acontece, porque a escola particular, ela tem um empenho de cuidado a cumprir essas normativas, que muitas vezes o município não tem, não é por falta de vontade de professor, não, porque muitas vezes o professor que é da escola particular também é do município, mas é justamente esse lugar de precarização do funcionalismo público, precarização da escola pública, que faz com que, de repente, alguns projetos não alcancem o seu êxito. E a gente assistiu no estado de São Paulo, nos últimos 25 anos, o quanto isso acabou, porque eu fiz parte de uma escola do estado que funcionava, eu fiz parte de uma escola municipal do governo de Erundina, né? Então, eu assisti na prática o que era isso sendo vivenciado. Então, a escola pública precisa trabalhar competências socioemocionais, sim, porque o cuidado emocional, muitas vezes, ele é mais importante do que a cognição, porque se você não estiver com o seu emocional, com o seu socioemocional em ordem, não adianta ficar falando de conteúdo, de coisa. A mesma coisa vale para merenda, a alimentação. Se a pessoa estiver com fome, ela não vai se concentrar na educação. Se ela estiver emocionalmente abalada, ela não consegue ter uma dedicação completa a isso. Então, falar de cooperação, de empatia, trabalho em grupo, resiliência, né? Persistência, que é uma coisa que a gente precisa nutrir em diversos espaços, é essencial. Então, são os valores humanos que permeiam o socioemocional, falar de si, do seu autoconhecimento, da sua identidade, da sua característica, validação da sua autoestima, são tópicos transversais normativos, obrigatórios de serem trabalhados em todas as disciplinas, mas isso é muito negligenciado por uma política aí de empurrar, de fazer de qualquer jeito, de não ter professor na sala de aula, por conta de contratos precarizados sem ser via concurso, que é uma outra pauta que a gente fala bastante aí, que é o cuidado para que esse profissional também tenha um equilíbrio emocional, um cuidado socioemocional, para que ele passe isso para frente. Então não adianta a gente só falar do que tem que ter na escola se a gente não oferece condições físicas e psicológicas para professores. Falo com autoridade porque eu sou um professor e experiencio com frequência esse tipo de situação. Então, a normativa ela já existe, precisa ser que as PLs, os projetos, garantam ou forcem a formação continuada desses professores e a garantia da aplicação socioemocional que já tem pressuposição na base para todas as escolas do país. Coloquei meu cronômetro aqui também. Muito obrigado. E é interessante, né, gente, assim, essa diversidade de conteúdo, porque mostra que, assim, a gente tem muito a dizer, né? Nós somos LGBTQIA+, mas a gente está aí em sociedade, né? A gente está em diversos espaços, ocupando, inclusive, determinadas políticas públicas, seja na gestão, seja na execução, e aí eu acho que um encontro como esse faz a gente também olhar para isso, né? Sobre o quanto a nossa comunidade tem a oferecer também para o município de São Paulo. Vocês todos estão de parabéns, tá? E aí, gente, a gente vai partir agora para o bloco final, que são as considerações finais. É assim, a gente está super com tempo, gente, está britânico, sabe? Está super pontual, a gente tem aí uma margem, inclusive. E aí, gente, assim, pensando aí, né, no meu deslize inicial, né, no tempo do Tony, eu pensei em a gente poder fazer essas considerações finais de 4 minutos para todo mundo, tá? Que é para que, assim, a gente tem margem para isso, e eu acho que não traz nenhum prejuízo, tá? E vocês fiquem livres também, né, para utilizar ou não da melhor forma que vocês acharem. Então, então, agora serão 4 minutos de considerações finais. Esse tempo é livre para as candidaturas, tá? Vocês podem mandar aí o recado de vocês. E, para começar agora essa etapa, eu queria chamar a Lucena. Lu, a partir de agora, então, são 4 minutos para você mandar o seu recado. Obrigada mais uma vez. Gente, eu quero só lembrar vocês, mais uma vez, não se iluda com um candidato rico dizendo que é representante da periferia. Realmente vote em pessoas que representem a periferia, pessoas que moram e conhecem. Não adianta você votar num rico que ele não vem, depois ele ganha e vai embora e não volta mais.
Eu estou aqui durante 4 anos, 24 por 48. Vote em quem mora e conhece a periferia. Quero chamar a atenção também da questão do CRD. É muito importante que pelo menos em cada subprefeitura, tenha uma referência do CRD. O CRD é muito importante, porque o CRD ele traz aquele vínculo, aquele acolhimento, um acolhimento àquelas pessoas que foram expulsas de casa, aquelas pessoas que foram maltratadas de alguma forma, aquelas pessoas que têm cursos, que precisam de uma formação. O CRD oferece cursos maravilhosos, né? Eu já participei dos cursos do CRD, lá na Major Sertori. Então, sei da importância que tem o CRD. E em cada região, se houver um desses, é muito importante que tenha um CRD. A população precisa. Pode ser aplicado dentro da subprefeitura. Por que não? Né? E na questão, minha gente, da qualificação profissional no geral da população que mora nos extremos, a gente tem muita dificuldade com o trabalho nesses lugares distantes, né? São 3 horas, 4 horas que as pessoas saem de casa. Muitas vezes, quem mora no Macilac, quem mora no Capão Redondo, Parelheiros, tem que sair de casa ainda no escuro, 3 horas da manhã, para chegar no serviço às 7, né? Com muita dificuldade. Quero investir, quero chamar a população a votar, vote em mim, porque eu vou lutar muito para que haja qualificação profissional nos bairros de vocês, mais distantes, esses bairros distantes onde ninguém quer ir, só mesmo em eleição. Eu quero que vocês votem, confiem em mim, ajude a campanha, né? Que eu não tenho somente a questão LGBTQI+, tenho também a questão da comunidade, como eu já disse, né? Eu também sou cantora, tenho uma dificuldade de nossa população também, não só a minha, mas no geral, os artistas da periferia, eles não têm apoio, não tem. A prefeitura tirou os eventos regionais bem antes do corona, né? Tirou os artistas regionais que tinha naqueles eventos de praça, sabe? Aqueles eventos de praça que tinha o cantor ia lá e cantava, o moço do circo fazia uma apresentação, o evangélico fazia um culto. Eles tiraram tudo isso. Isso é cultura, isso é muito importante. Eles tiraram tudo. E quando eles fazem um evento, quero chamar atenção para esse momento que eu vou dizer aqui agora. Quando eles fazem um evento, eles pegam um artista e paga 100, 70, 50 mil reais para um artista cantar numa praça, que aquela praça é de uma região carente, que tem um monte de artista que pode apresentar. Tem artista que quer apresentar gratuito, por 150 reais você contrata um artista, ele vai lá e dá o seu recado e bota para quebrar, né? Existe injustiça também nos eventos, que nem, por exemplo, no carnaval, eu sou cantora, cheguei no carnaval, todo mundo cantou, quando foi na minha vez, eles me deixaram de fora, né? Eles me deixaram de fora, a discussão deu problema, então não consegui apresentar. Quer dizer, eu fiz a divulgação do evento na minha região, fiz a divulgação do evento, quando foi na hora, não consegui apresentar, né? Bom, existem muitas questões que poderíamos falar aqui agora, mas como eu falo para você, 4 minutos é muito pouco para a gente falar. Eu quero que vocês entrem no meu Face, mandem solicitação para que eu possa enviar para vocês um pouco dos meus projetos, no qual eu já trabalho com boa parte dos meus projetos. Tudo que eu quero mesmo é ampliar os meus projetos, que são coisas legais, né? Entre eles, eu tenho um que é... Companheira. Acabou? Acabou. Pode concluir o raciocínio. Pode concluir o raciocínio. Eu tenho um projeto que chama Aprender... Um deles chama Aprender Profissões. Qual é a função desse projeto? É o quê? A criança com 12 anos, ele quer aprender uma profissão. O que o projeto vai fazer? A cada 3 meses, a criança vai conhecer o que faz um veterinário. A cada 3 meses, ele conhece o que faz um engenheiro. E assim vai. A cada 3 meses, ele conhecendo uma profissão. Para quê? Quando ele tiver 15, 16 anos, ele vai saber um curso melhor. Ele vai ter clareza para escolher um curso, um trabalho, ou até mesmo uma faculdade. E o principal, quando ele tinha dos 12 aos 15 anos, eu trabalho com criança há mais de 20 anos, desde criança, né? Então, o que é que acontece? Eu sei como é que a criança é difícil, dos 12 aos 15 anos, a criança pode se perder.
é a idade da perdição, eu falo com o pessoal. Dos 12 aos 15 anos, a criança pode se perder. Vai ocupar a cabeça deles, ó. Vai tirar eles do pensamento maldoso. Tá bom. Muito obrigado, Lu. E agora, então... Pronto. E agora, então, eu queria passar a palavra para o professor Robson também. 4 minutos para suas considerações finais, professor. Muito bem. Lembro que a candidatura ela é coletiva. Hoje está representado aqui pelo meu corpo, pela minha voz, mas que tem aqui junto comigo a Cíntia Zanco e o Vinícius Lopes, com propostas amplas. Então, acompanhem em redes sociais. O nosso coletivo chama-se Diversidade SP, diversidade com C de cidade. Então, a gente faz até uma troca aí do povo divergente com a cidade, em pró a cidadania, né? Então, tem uma série de significados, simbologia pensado para esse coletivo, para a existência dele, com a diversidade de pautas que nós temos para a cidade de São Paulo, para a população em especial periférica. Então, nós temos esse alinhamento que o Tony bem citou aí em relação à ANTRA. Sou também coordenador municipal da Aliança Nacional LGBTI. Então, essa noção de acúmulo político, de história de pessoas que nos antecederam, com parceiros que vêm. Então, nessas lives a gente aprende mais um monte de coisa, porque o que nós temos aqui como LGBTQIA+, é muito parecido no sentido de essência, de vontade, de garra, né? O que a Lu falou foi muito importante em relação a trabalho, a noção do que é a função social, do ser por trabalho, além do trabalho, a cidadania, né? Então, são coisas muito importantes. A gente tem nas nossas páginas, tanto no Twitter, no Facebook, quanto no Instagram, um conteúdo muito gostoso. Então, a gente grava vídeos falando sobre propostas, a gente posta card. É importante que vocês acompanhem e que vocês divulguem. Não basta apenas o voto, a gente precisa da divulgação, porque nós todos aqui não temos uma máquina por trás dessas candidaturas, né? Não existe um interesse financeiro, que é o que tem levado a política nacional há algum tempo. Nós temos nossos corpos, a nossa vontade, a nossa disponibilidade, a nossa garra e o nosso discurso de luta, que é aquela que a gente sabe que o pessoal faz nos espaços, né? Do que os nossos parlamentares fazem nos espaços, que é não baixar a cabeça, não ficar de conchavo, brigar mesmo, porque se a gente briga internamente por democracia, por equidade nos espaços do partido, a gente faz isso ainda mais nos espaços de concorrência ampla, externa. Então, por isso que eu peço o seu voto e a sua divulgação para o coletivo Diversidade SP, com C, 50350. Pesquisem minha história também, professor Robson Salvador, Cíntia Zanco e Vinícius Lopes. Não somos aventureiros ou pessoas de primeira viagem. Eu já fui candidato a deputado federal também em 2018, que aí a gente teve um alcance muito importante no estado de São Paulo. Atualmente eu sou suplente a deputado federal também, pelo acúmulo de história, e aí a gente quer ampliar esse discurso agora para a vereança, para vereadores da cidade de São Paulo, com pautas regionais e municipais, em especial educação, cultura, transporte, urbanismo, né? A gente fala muito de transporte porque quem pega o transporte hoje sabe o que é, né? Ser tratado como nada durante a Covid, porque ontem, por exemplo, foi muito angustiante você estar em condução lotada em meio à pandemia e as pessoas fazem economia por conta de prestadores de serviço ou empresas contratadas pela SP Trans para prestar serviço, que precisa lotar uma van para ela sair em meio à pandemia. Isso é inadmissível, isso é necropolítica, e esse tipo de coisa nós vamos denunciar e não tolerar o tempo todo. Eu falo porque eu vivo isso na prática, diferente de muito demagogia que a gente assiste aí em propaganda eleitoral com espaço imenso na televisão, né? Obrigado mais uma vez pelo espaço de fala aqui. Obrigado, professor Robson. Tony Zagato, considerações finais, 4 minutos com a palavra. Obrigado, Valdécio. Eu queria, antes de tudo, dizer que é uma maravilha ouvir as vozes tanto da Lucena quanto do Robson, porque eu acho que são propostas que todas se complementam na medida que a gente está defendendo a existência, né? A igualdade
e a valorização de todas as vidas e não de alguns corpos tendo mais privilégios e direitos do que outros, né? Não pode mais existir privilégio, a pandemia demonstrou isso de forma cabal. Pegando até um gancho do que o Robson falou no final, se a gente pensar que no início, em março, a gestão do prefeito Bruno Covas reduziu em 50% a frota de ônibus para manter a remuneração de empresários, isso é a política da morte. Porque em março, todos os serviços estavam sendo fechados porque a classe média alta e, sobretudo, a elite de São Paulo não podia se contaminar, né? A gente tem na cidade de São Paulo, como o Guilherme Boulos tem falado, a terceiro maior número de mortes pela Covid no mundo todo, né? São mais de 12 ou 13 mil já, e isso não são 12 mil de sobrenome Safra, de sobrenome Marinho, de sobrenome Mesquita. São sobrenomes que estão, sobretudo, na periferia, né? Então, quando nós estamos falando de necropolítica e das pautas LGBT, elas são atravessadas pelas desigualdades estruturais da nossa sociedade, né? Não há como falar sobre pauta LGBT isolada do contexto social em que vivemos, de profunda desigualdade e de tudo que é o acúmulo das exclusões, da opressão e da morte, né, na sociedade brasileira, né? Eu acho que, para isso, né, passa pela radical democratização do poder e do dinheiro público. Então, eu faço uma defesa muito forte, até porque eu já fui conselheiro participativo durante 3 anos e coordenador aqui do Conselho da Lapa, e eu sei que, assim como a Lucena falou muito bem, a nossa cabeça está onde nosso pé pisa, como tem dito também o Guilherme Boulos. Então, nós habitamos e conhecemos os nossos territórios melhor do que quem está distante deles. Nós sabemos as realidades, só que o poder está sendo excluído de quem vive, habita e desafia e sobrevive no cotidiano de uma cidade de 12 milhões de habitantes. E esse poder não pode estar concentrado em 55 pessoas e o seu prefeito, o seu secretariado, por mais que seja uma chapa dos sonhos com o Boulos e a Erundina. Eles têm dito, ela e ele têm dito, que se governa não para o povo, governa com o povo. E governar com o povo é fortalecer os movimentos sociais que estão na base, nos bairros, como o Comitê Sorocabana aqui na Lapa, que há 2 anos, fundado, lutava pela reabertura de um hospital, que agora o Covas anuncia como reaberto na propaganda eleitoral fake dele, quando ele só instalou leitos num andar que já estava aberto. Então, se os conselhos tiverem poder deliberativo, nós teremos uma democracia de intensidade de maior qualidade. E isso significa que para o Conselho de Políticas LGBTQIA+, nós precisamos alterar a lei, porque hoje ele é um conselho instituído por decreto, que o Dória também alterou, e nós precisamos de um conselho instituído em lei, com a sua representatividade garantida, e que seu caráter de poder de decisão seja respeitado pela prefeitura e integrado com os demais conselhos, em escuta permanente e participação da população na realidade tão complexa que é a cidade de São Paulo, nos 96 distritos. E, por fim, ressaltar que drogas não são questão de segurança, são questão de saúde pública. E boa parte da população mais vulnerável LGBTQI é tratada com desrespeito e racismo e discriminação pelas forças de segurança, quando estão dependentes químicos e precisam de atendimento de saúde de qualidade no SUS, gratuito, universal e com gestão direta pela prefeitura. Por último, o direito à cidade é exercido com ele sendo gratuito. E, por isso, a tarifa zero e um sistema público de bicicletas é fundamental. Sou Tony Zagato, 50234. Obrigado. Maravilhoso, gente, poder ouvir todas essas propostas, né? A partir de 1º de janeiro, né, vamos ocupar aquela prefeitura e, com certeza, a Câmara de Vereadores precisa também ser um espaço de resistência, né? E, nesse sentido, vocês estão cumprindo um papel muito importante para fortalecer esse projeto que é coletivo, né? Gostaria de reafirmar aqui, né, para quem está nos ouvindo, a importância do Voto 50, Boulos e Erundina, que é a campanha que melhor atende às reivindicações históricas da comunidade LGBTQIA+,
e aproveitar para apresentar para vocês aqui mais uma dessas propostas, né, que está prevista no nosso plano de governo, que é a realização de uma campanha de conscientização sobre direitos LGBTQIA+, e do acesso igualitário da população, assim como o desenvolvimento de políticas públicas para o combate à violência lesbo, homo, bi e transfóbica. Esse é o governo, gente, que assume, que tem lado, que tem posicionamento e que vai caminhar junto com a gente aí no próximo período, aí nos próximos 4 anos. Tá? Professor Robson Salvador, Tony Zagato, Lucena Vieira, muito obrigado. Queria aqui reafirmar o nosso compromisso enquanto setorial LGBTQIA+, do Pessoal São Paulo, de dizer que nós somos aí um espaço de acolhimento a todas essas candidaturas e que a gente vai estar com vocês militando, a gente vai estar na rua fazendo a defesa de vocês, porque vocês estão cumprindo um papel histórico, né, não somente para o nosso partido, mas para a política brasileira como um todo. É isso aí, queremos cada vez mais LGBTQIA+, nos espaços de poder, tá bom? Para finalizar, então, gente, eu só queria ler aqui um poeminha, uma frase, na verdade, do casal Dáliga, né, que ele diz: malditas sejam todas as cercas, malditas todas as propriedades privadas que nos privam de viver e de amar, né, porque a gente tem demanda, né, por viver. E, particularmente, a questão LGBTQIA+, né, ela tem isso de especial, que ela reivindica também o afeto, que ela reivindica o amor também como componente importante para a existência humana. Né? A gente quer amar, e essa também é uma pauta política, né, em tempos de conservadorismo, né, reacionário como a gente vive. Então, com essas palavras, eu queria mais uma vez agradecer, né, aos nossos participantes e dizer a vocês que as lives continuam, tá? Possivelmente as próximas, gente, a gente vai melhorar algumas coisas, vai fazer alguns ajustes, a gente vai avaliar, né? Eu agradeço a paciência de vocês, né, por terem sido aí os primeiros, as primeiras, né, a topar esse desafio. E aí a gente vai continuar, vocês acompanhem, por favor, né, as redes sociais da Setorial LGBTQIA+, do Pessoal São Paulo, que a gente vai estar divulgando aí a programação que a gente tem aí praticamente até as eleições, com todas essas candidaturas que a gente deseja apresentar para vocês. Tá bom? Muito obrigado, então. Boa noite.